Olá! Nesse vídeo trataremos dos principais aspectos relativos à advocacia e à magistratura. O exercício da magistratura está tutelado a partir do artigo 139 do Código de Processo Civil. E, dentre os principais aspectos que podemos destacar, podemos colocar aqui as funções do juiz. O juiz exerce poderes e também ele possui deveres perante as partes. Um desses principais deveres é o de assegurar às partes a igualdade no tratamento. A isonomia deve ser sempre um cuidado que esse magistrado, que esse órgão jurisdicional deve ter. Velar pela duração razoável do processo. Um processo demasiadamente célere ou um processo demasiadamente longo afeta sim o devido processo legal. Muitas vezes a parte não possui condições de manter, até mesmo às custas, manter aquela relação processual por muito tempo, e isso pode justamente interferir no desenvolvimento da construção da verdade material. Portanto, é imprescindível que seja mantida a duração razoável do processo. O juiz também deve prevenir ou reprimir ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias. Esse é um dever de vigilância que o magistrado possui e, em conjunto com as partes, evitar atos processuais que, embora estejam tecnicamente corretos, têm por finalidade meramente atrasar a prolação de uma sentença ou provocar prejuízo a outra parte, ou seja, qualquer finalidade contrária ao direito torna um ato, ainda que tecnicamente correto, torna este ato inadequado. Portanto, o juiz tem o dever de afastar esse ato, seja ele um ato de defesa, seja ele um ato de direito ao duplo grau. É o estudo que já foi desenvolvido. Por vezes, o próprio contraditório, a própria ampla defesa, ela deve ser mitigada pelo princípio da boa-fé. O juiz deve também promover a qualquer tempo a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais. Não é novidade que o novo Código visa tornar proeminente a conciliação extrajudicial, a resolução extrajudicial de conflitos. O objetivo do processo é o retorno à paz social, é a pacificação dos conflitos. Por vezes, uma mera sentença, apesar de ser uma sentença de mérito, não desenvolve com correção a paz do conflito por não atingir ao verdadeiro interesse pretendido pelas partes. As partes, muitas vezes, terminam um processo ainda indispostas a manter aquela conciliação. Por isso mesmo, ocorrem muitos problemas de efetivação das sentenças, de efetivação, de execução das sentenças de mérito, porque as partes ainda estão irresignadas quanto ao que foi proferido. Portanto, passa a ser dever do juiz, do magistrado, do órgão jurisdicional, do órgão que dirá o direito, tentar incentivar cada vez mais a conciliação dos conflitos pela autocomposição, conduzir as partes à elaboração de suas próprias decisões, conduzir as partes ao enfrentamento das verdadeiras razões do conflito. Isto pode ser feito pela mediação e pela conciliação, dentre outros métodos extrajudiciais de composição, e é dever do juiz incentivá-los.
ao juiz ainda incumbe dilatar prazos processuais e alterar a ordem de produção de meios de provas, adequando-os à necessidade do conflito. Esse inciso destaca a instrumentalidade do processo. Por mais que nós estudemos aqui os métodos, os procedimentos adequados em teoria geral, é preciso ter em mente que a principal análise, o principal exame é a finalidade daquele procedimento. Portanto, se o juiz ele tiver a visão de que aquele determinado fato pode ser comprovado de uma forma não prevista em lei, de uma forma atípica, essa prova deve ser recepcionada. Se determinado procedimento puder ser alterado para colaborar com a finalização daquele litígio, o ordenamento jurídico, pela via do inciso 6º do artigo 139, por exemplo, autoriza esse poder de direção do juiz, no intuito de finalizar esse conflito com alta qualidade de resolução, com alta qualidade de pacificação desse litígio e concretização do direito pleiteado. Também é dever do juiz determinar a qualquer tempo o comparecimento pessoal das partes, inquiri-las sobre os fatos da causa, hipótese em que não incidirá a pena de confesso. Esse inciso, ele instrumentaliza a busca pela verdade real por parte do magistrado, mais do que a verdade material que pode estar sendo construída naqueles autos. O juiz está autorizado a buscar a verdade real, aquilo que ele mesmo, por livre motivação totalmente fundamentada, ele poderá inquirir diretamente a parte. E como ninguém pode ser obrigado a incriminar-se em juízo, o caso em que a parte está depondo perante o juiz, não será aplicada a pena de confissão. O que vem a ser a confissão? Justamente a admissão de fato contrário ao interesse de quem aduz, de quem afirma. Por fim, observa-se que é dever do juiz, na medida em que se compara, em que se confronta com atitudes, processos repetitivos, ele deve oficiar os demais agentes do Poder Judiciário, os demais agentes auxiliares e colaboradores, para que, se for o caso, promovam ações coletivas. Esse princípio que visa possibilitar as ações coletivas, ele atende ao princípio da razoabilidade, que também está sob o guarda-chuva do devido processo legal. O devido processo legal é um processo razoável, é um processo isonômico, é um processo que aplica uma decisão igual para casos iguais. E assim que, uma vez que aqueles agentes, aqueles processos podem ser julgados em bloco, é dever do juiz oficiar aqueles que são competentes para exercer tais ações coletivas e assim viabilizar a isonomia processual. Bem, dentre outros aspectos que podem ser destacados na carreira da magistratura, podemos tratar aqui das ideias em que é garantido também ao judiciário algumas qualidades, algumas proteções para que ele possa dizer o direito com autonomia, com livre convicção motivada. É assim que
tal qual o Ministério Público, ao magistrado também é conferida vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de subsídios. Podemos ver ao longo de nossas aulas que por muitos anos, aqui no Brasil, o Poder Judiciário esteve submisso aos demais poderes. Em alguns momentos, quando a história do nosso país exacerbou poderes, funções do Executivo, funções do Poder Legislativo, o Poder Judiciário funcionava apenas como uma longa-manos dos demais. Entretanto, a Constituição de 1988 estabelece essas garantias, dedicadas à carreira da magistratura, para que o Poder Judiciário possa ser autônomo e independente. Assim, essas garantias são fundamentais para o exercício da democracia. E tais garantias também servem para que o juiz exerça o poder e atenda aos deveres exigidos pelo ordenamento jurídico. Tratemos agora do trabalho dos advogados. Podemos subdividir a advocacia em advocacia pública e advocacia privada. Ambos, sejam advogados públicos ou privados, são essenciais à administração da justiça. Os advogados públicos, ora, defendem interesses de entes, pessoas jurídicas, ora, defendem também interesses de pessoas físicas. Assim o é com as defensorias, a Advocacia Geral da União e as procuradorias. Vamos aqui estabelecer algumas distinções. A Defensoria Pública destina-se a exercer o serviço de advocacia para as pessoas hipossuficientes economicamente ou juridicamente hipossuficientes. Aquele que não tem condições de arcar com honorários advocatícios sem prejuízo da própria existência, sem prejuízo da sua subsistência, pode se servir do trabalho do defensor público, que também exerce importante função para a estrutura democrática de direito. Tão importante quanto o defensor público são os advogados dos entes públicos. Como somos uma federação, como no Brasil somos uma federação de triplo grau, cada um dos entes públicos tem a sua representação pela via dos advogados públicos. A União é representada pelo Advogado-Geral da União. Os estados são representados pelos procuradores estaduais e os municípios são representados pelos procuradores municipais. Vamos distinguir aqui a nomenclatura que, por vezes, confunde o cargo de procurador do Ministério Público com o cargo de procurador de estados e municípios. O procurador do Ministério Público é aquele que exerce na atuação federal a atividade de promotor com o nome de Procurador da República. Assim, na instância federal, o Procurador da República da primeira instância é aquele que exerce, que atua perante os juízes federais, e o Procurador da República de segunda instância é aquele que atua perante os tribunais regionais. Diferentemente dos procuradores dos estados e dos procuradores dos municípios, os procuradores do Ministério Público não são advogados.
atuam como promotores sob a nomenclatura de procuradores. Voltando à explicação da advocacia e de suas funções, temos ainda os advogados privados. Os advogados privados são essenciais à administração da justiça. É assim que eles recebem a capacidade postulatória, ainda que haja exceções previstas no ordenamento jurídico. Entretanto, a capacidade postulatória é exercida predominantemente pelos advogados. Estes profissionais estão munidos de todas as prerrogativas do Estatuto da Advocacia para, junto com os demais atores da justiça, exercerem o direito em nome daqueles que se sentem injustiçados. Esses, portanto, senhores, são os agentes do processo, que, juntamente com os demais sujeitos, colaboram para o exercício da justiça.